O GMB One on One dá as boas-vindas a Ana Anastasia, gerente de compliance do consórcio Mineira da Sorte Loteria. Como vai, Ana? Olá, Gildo, obrigada pelo convite. Tudo bem com você? Tudo em ordem. Bom, sabemos que o consórcio está no processo de certificação WLA nível 3, né? Relativo a jogo responsável. O que levou vocês a buscarem esse selo? Ele foi uma exigência do próprio regulador, a Loteria do Estado de Minas Gerais, ou foi uma iniciativa própria de vocês? Bom, Gildo, a certificação Jogo Responsável, ela é sim um requisito contratual, né, do nosso procedimento licitatório que a gente sagrou vencedor junto à Loteria do Estado de Minas Gerais. E eu até acho que nenhum outro conjunto editalício vai deixar de inserir o jogo responsável como obrigação daqui para frente. Só que para o consórcio, a gente entende aqui que, muito além de um requisito, o jogo responsável é como uma força motriz para que o mercado de loteria e aposta cresça de forma saudável e perene, né? Então, assim, o nosso requisito contratual hoje ele é expresso no sentido que o consórcio teria 5 anos da data de assinatura do contrato para alcançar o nível máximo da WLA, que é o nível 4, mas em 2 anos nós já estamos em vias de submeter a documentação para o nível 3. Então, assim, é um compromisso assumido pela empresa em relação não só à administração pública, mas em relação aos seus apostadores, revendedores, ao próprio mercado de jogos. Opa, fantástica a iniciativa de vocês de se anteciparem ao que determina o edital. Parabéns, acho que quanto mais o setor puder buscar essas ferramentas, se mostrar limpo, transparente e, obviamente, preocupado com o jogo responsável, é melhor para o setor. Agora, quais são os desafios para a conquista dessa certificação? Bom, eu acho que são vários, né? Como toda caminhada para uma certificação. Mas eu acabo também sendo um pouco repetitiva às vezes, porque em relação ao jogo responsável, eu sempre bato na tecla de que a gente precisa de uma educação do jogo. Então, a gente tem loterias centenárias, né, que é o meu caso da própria Loteria do Estado de Minas Gerais, mas a figura do jogo responsável é muito nova. Então, quando a gente está falando, principalmente da exploração de loterias físicas, como é o caso aqui do Consórcio Mineira da Sorte, a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente aborda, como a gente trata os temas com os revendedores. É desafiador, mas também muito gratificante, né? E nós temos visto diversos avanços positivos e os pontos de venda realmente muito engajados com o tema. Isso é super importante, né? E a busca dessa certificação também envolve a Loteria do Estado de Minas Gerais? Qual é o papel de cada um, vamos dizer, nesse processo? Bom, Gildo, envolve na medida em que a própria LENG, né, a Loteria do Estado de Minas Gerais, reconhece a importância dessa certificação, ao colocar até como requisito, né, do contrato de concessão. Mas, naturalmente, o consórcio, enquanto operador, né, desse mercado, ele tem mais subsídios, além da obrigação de fato, para criar, testar, implementar e etc., esses projetos de jogo responsável. Mas nós temos reuniões periódicas com a Leng, a gente apresenta o que a gente está fazendo e o que a gente pretende fazer, a gente colhe ali os insights deles, as sugestões, e também acabamos, às vezes, demandando um pouco deles para algumas adequações, muitas vezes em site institucional, né, em alguma abordagem que é necessária. Mas é necessário, importante que a administração pública, não só a Leng, né, mas dos outros estados também, se debruce sobre esse tema junto dos operadores. No fim do dia, esse trabalho coordenado mesmo, que abrange tanto a administração quanto o operador e até o próprio jogador, que vai garantir o sucesso desse mercado. E vocês já cumprem com esses requisitos para conquistar o selo da World Lottery Association para jogo responsável? Bom, eu acho que sim, é o que a gente espera. O nível 3 da certificação WLA de jogo responsável, ela demanda muita responsabilidade no âmbito de criação de projetos e ações. Mas é imprescindível que a gente tenha em mente que essa trilha de certificação da WLA, ela passa pela frequência, né? Pela manutenção desses projetos e ações. Então, quando a gente diz a gente vai submeter, está em vias aí de submeter para o level 3, mas a gente quer o 4, que é o nível máximo. Então, a gente precisa desse compromisso, né, de manutenção.
Então, acho que a gente está entregando um projeto assim bem de vanguarda, tem muita coisa que vocês vão ver aí quando tiver tudo público, muito material muito bacana, assim, o engajamento mesmo com revendedor, com jogador, com poder público. Então, eu acho que a gente está entregando bem. E qual é a importância da certificação para o consórcio Mineiro da Sorte e Loteria, que já vem atuando em Minas Gerais há um longo tempo e, obviamente, trabalhando dentro das regras estabelecidas pelo edital e pela parceria com a loteria? Não, eu acho que é a maior possível, né? Como eu disse, não é só o caso de cumprir um requisito formal de um contrato administrativo, mas é realmente um driver da companhia. Para a gente é inviável explorar uma operação do porte como que a gente está operando em Minas Gerais e não ter bem delineado um programa de jogo responsável. Acho que hoje nenhum operador deveria se embrenhar, né, numa operação grande sem ter isso em mente. E como que as diversas áreas do consórcio estão tratando essa questão? Parte financeira, marketing comercial, RH, todos estão caminhando juntos nesse processo? Muito legal você perguntar isso, Gilto, porque eu confesso que essa era uma preocupação que eu tinha no início do projeto. Quando a gente começa a criar essas ações, ter essas ideias, né, para disseminar mesmo o jogo responsável, a gente depende necessariamente dessa sinergia entre áreas. Então, nunca o programa de jogo responsável vai ser do compliance ou só do marketing, é um trabalho de uma companhia inteira, de uma atividade interdisciplinar mesmo. Todo mundo vai contribuir na medida de suas aptidões, das suas experiências. E felizmente, aqui no consórcio, o tema foi um sucesso. Todas as áreas, sem exceção, assim, do atendimento ao cliente, ao crédito e cobrança, gerências, pessoal de vendas externo, todo mundo se envolveu de uma forma muito positiva. E aí é até interessante, porque tamanha foi a adesão que a gente criou um grupo de trabalho de jogo responsável aqui dentro do consórcio, para a gente poder tratar de alguns temas como novos produtos, atendimento ao jogador, treinamento de colaboradores, pesquisa, monitoramento de indicadores. Então, assim, a gente está movimentando também porque depois que isso foi apresentado para todas as áreas sentiram a necessidade de continuar. Então, assim, é bem gratificante, sabe? Então, antes de mais nada, parabéns por essa iniciativa, né? Agora, eu queria saber o seguinte, quer dizer, como essa certificação vai ser apresentada para os revendedores, né? De que modo que também eles estejam orientados sobre as práticas de jogo responsável. Então, nossos revendedores eles já estão bem cientes do nosso compromisso com o jogo responsável, até porque eles são parte importante da operação. Quando a gente está falando de uma operação, né, de física de loteria, a gente depende muito dos pontos de venda. Então, a gente tem tido esse desenvolvimento constante de materiais gráficos específico para os pontos de venda. Aí a gente tem gráficos, banners, revista de passatempo, com tema de jogo responsável, incentivando mesmo a aderência deles. E, além disso, a gente faz essas pesquisas periódicas em cima dessas ações junto ao PDV, que é ponto de venda. Então, o resultado é muito interessante. Quando a gente vai analisar, né, o teor dessas respostas e tudo, a gente vê que os pontos de venda também estão engajando. Então, eles são parte essencial e tem que estar junto com a gente nessa. Ou seja, estão comprometidos realmente com a questão do jogo responsável. Exatamente. E com essa certificação, quer dizer, com essa certificação, quais são os planos futuros do consórcio Mineiro da Sorte e Loteria? Continuar desenvolvendo o jogo responsável, né? Eu particularmente, acho que essa troca de ideias, pesquisa, comparação com o mercado já consolidado, tudo isso agrega muito no que a gente pretende fazer por aqui, sabe? E aí, como eu disse, né, desse grupo de trabalho, tu tratar essas ideias, monitoramento, medições, e a gente vai seguindo com isso. E aí eu acho que é até importante falar que esse é um trabalho que está sendo tratado com devida importância, não é só pelo consórcio. Eu tenho visto, acredito que você também, diversos players muito engajados, e também pela AMIG, né, que eu faço parte, criou uma cartilha premiada de jogo responsável, e onde a gente tem um fórum só com mulheres incríveis, que a gente debate esse tema também. Então, acho que isso é para todo mundo, né? Continuar desenvolvendo o jogo responsável daqui para frente.
Verdade, a minha acabou de ser premiada como Silver no SBC Lisboa. Eu estive lá vamos dizer, com as meninas, né? Estive lá com Exato. vocês e fiquei muito satisfeito de ver que uma política como essa está sendo reconhecida internacionalmente. Então, vai os parabéns também para você. Sei, obrigada. Agora, vocês, diante desse novo momento do consórcio, vocês estão trabalhando com a própria Loteria Mineira de se expandir também para outros estados? Quer dizer, tem muitas loterias estaduais sendo criadas. Quais são os planos do consórcio para o Brasil como um todo? Gilda, eu acho que desde o julgamento das ADPFs 492 e 493 pelo Supremo, né, a tendência é que o mercado brasileiro tenha cada vez mais possibilidades. E acho que tanto a MSL quanto seus investidores sabem desse potencial do mercado brasileiro, então é natural crescer ainda mais. Acho que esse é inclusive um desejo de qualquer operador, né, que começou a atuar no Brasil. Mas eu acho que tudo depende também das administrações públicas estaduais, né? É difícil demonstrar um interesse prévio quando ainda você não tem um edital lançado, você não sabe bem quais vão ser os parâmetros de contratação do parceiro privado. Como a gente está falando de uma exploração de serviços, né, cuja segurança jurídica ela existe tem 5 anos, a gente não consegue ver um padrão nessas licitações, né? Elas são muito distintas entre si e nem sempre os requisitos, as projeções são viáveis no primeiro momento, mas a gente torce que sim, e torce que todos os estados criem suas loterias e façam um trabalho bacana, né, relativo à seguridade social e tudo mais. Bom, será que veremos o consórcio Mineira La Sorte Loteria se transformar em consórcio brasileiro em vez de consórcio mineiro? Imagina que sucesso! Tenho certeza que sim, até porque vocês também têm, além de toda a presença no estado de Minas Gerais, vocês têm por trás importantes players globais do setor de jogos e loterias. Isso também é um cartão de visita para vocês se pronunciarem em todo o Brasil? Eu acho que sim, e acho que em relação ao jogo responsável, acaba sendo uma responsabilidade ainda maior para o consórcio, né? Porque tanto a Bright Star quanto a Scientific Games são o nível máximo da WLA em jogo responsável. Então a gente não pode ficar para trás. Ou seja, muitas novidades virão por aí, a hora que receberem o carimbo WLA nível 3 e daqui a pouco nível 4. É isso aí, estamos torcendo para isso. Então tá certo. Olha, Ana, Anastasia, muito obrigado pela entrevista. Espero que essa conquista chegue logo e que o Games Magazine Brasil seja o primeiro a divulgar essa conquista. E, obviamente, a mudança de nome também esperamos para muito breve. Conto com você para divulgar sempre essas boas notícias e agradeço imensamente, Gil, pelo convite. Sempre muito bacana ter essas trocas. Conte conosco, tá bom, Ana? Um abraço para você, tudo de bom e logo, logo estaremos juntos em algum evento de loterias ou de jogos de uma maneira geral. Até a próxima. Tchau, tchau, um abraço.